Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Vamos fazer a correção da nossa atividade da folha de português, tá bom? Aquela que foi para casa, tá? Então, a floresta do contrário. Todas as florestas existiam antes do homem. Ela estava lá, e então o homem chega, vai destruindo, derrubando as árvores, começa a construir prédios, casa, tudo com muito tijolo e concreto. E a poluição também. Mas essa floresta aconteceu o contrário. O que havia antes era uma cidade dos homens. Dessa bem poluída, feia, suja, meio neurótica. Então, as árvores foram chegando, ocupando novamente o espaço, conseguiram expulsar toda aquela sujeira e se instalaram no lugar. É o que poderia se chamar de vizinhança da natureza. Foi assim que terminou o seu relato, o amigo Beija-Flor. Por isso, ele estava tão feliz, beijocando todas as flores. Aliás, um colibri bem assanhado passava por ali, ele já sapecava um beijão. Agora, o Nan havia entendido porque uma ou outra árvore tinha paredes por dentro e ele achou bem melhor assim. Algumas árvores chegaram a engolir casas inteiras. Era um lugar muito bonito, gostoso de ficar. Só que o Nan não podia, precisava partir sem demora. Foi se despedir do colibri, mas ele já estava namorando, apertando outra florzinha. Era melhor não atrapalhar. Agora nós vamos para a nossa atividade, tá bom? Então, o fragmento do livro Em Busca de um Tesouro, tá bom? Interpretação de texto. 1. Assinale a opção correta. O autor dos dois textos fala sobre o mesmo assunto. O assunto abordado dos dois é, nós marcamos aqui, tá bom? A devastação e a destruição da natureza por causa do homem, infelizmente, né? B. Apesar de abordarem o mesmo assunto, os resultados são diferentes em cada texto. Por quê? No primeiro texto, a natureza saiu vitoriosa ao recuperar seu espaço outrora perdido. Então, o segundo texto, os pássaros e as rosas sofreram consequências da construção de mais um prédio de 10 andares. Vamos para C. C. Para expulsar aquela sujeira, instalaram-se no lugar, as árvores tiveram que lutar. A parte do texto que confirma o fato de certas árvores conservarem os sinais de sua luta está aqui, meus amores. Algumas árvores chegaram a engolir casas inteiras, por isso uma outra tinha paredes por dentro. Subir mais nessa folhinha. Aí vem a comparação do texto, né? Do poeta fala do prédio como se fosse uma pessoa em. Aí a resposta aqui, ó. Terá o seu corpo de cimento armado. E o poeta se refere aos pássaros presos, traçados tristes por quê? Porque os traços ocuparam o espaço da vegetação, a alegria dos animais e com agravante de que, na cidade, as pessoas costumam prender os pássaros em gaiolas. Número 2. Escreva certo ou errado de acordo com o texto. A. No texto 2, o autor utiliza a palavra enraizado, como se fosse prédio, uma árvore, certo? Aí vamos saber. As gaiobeiras e as roseiras foram conservadas após a construção dos novos prédios. Errado. C. No texto 1, a história é fato real. Então, o texto 2 é imaginário, pois jamais destruiriam a natureza para construir um prédio. Infelizmente, errado. D. No texto 1, ao tomar a cidade e devolver a vida aos seres da floresta, as árvores consideravam uma vingança da natureza, certo? E os pássaros do texto 2 eram tão felizes quanto parte do texto 1. Errada a resposta. Gramática. 1.
Em que conjunto a letra, aí tem X, representa o mesmo fonema? Nós encontramos aqui, ó, na letra D, têxtil e êxtasis. 2. Não são paroxítonas das palavras. A D, manhã, último e perdão, tá bom? Aponte um único conjunto onde há erro na divisão silábica, na letra C, tá bom? Aqui está a divisão silábica errada. 4. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas corretamente. A letra C, que está corretamente, tá bom? Você marca o X. 5. De acordo com a separação silábica, qual grupo de palavra abaixo estão totalmente correto? A letra B. Esse grupo aqui que está correto, tá? 6. Classifique corretamente o grupo vocálicos da palavra dada em. Aí nós temos aqui, é a letra D que está correta. Subir mais um pouquinho nossa folha. 7. Devem ser acentuadas todas as palavras da opção. Da letra A, tá bom? Essa daqui. Marca o xizinho. 8. A única alternativa é que nenhuma palavra deve ser acentuada graficamente é da letra C. Marca o X, corrige direitinho. Pinta o nosso desenho aqui, meus amores, tá? 9. Em que conjunto todas as palavras são oxítono? Na letra C, nesse conjunto aqui, ó. Todas as palavras, nariz, bombom, urubu, são oxítonas. Deixa eu ver se consigo subir. 10. Assinale a alternativa em que há erro de acentuação gráfica de acordo com a nova ortografia. Nós temos aqui a letra B, tá? Que elas não recebem, isso aqui não recebe mais esse acento. Ideia também não tem mais. Número 11. São todas consideradas epiceno ou substantivo da letra. A letra A você vai marcar, tá? Cobra, jacaré, pernilongo. 12. Assinale o conjunto em que todas as palavras não são substantivo comum de dois gêneros. É a letra B, cadáver, mulher e sabiá. 13. São sobrecomum apenas os substantivos. Aí aqui, ó, letra B, tá? Testemunho, indivíduo e vítimas. Marca um X e corrige a nossa atividade. 14. Assinale a sentença verdadeira. Então, a sentença verdadeira dessa questão é a letra A. Todas as proparoxítonas são acentuadas, tá bom, meus amores? Marca e corrige, por favor. Número 15. Complete essa frase com porquê separado sem acento, porquê separado, porquê junto ou porquê junto com acento. Então, já iniciamos aqui, porquê separado sem acento, não foi à faculdade. Aí é o outro. Não fui à faculdade, por quê? Porque junto, não quis. Ele tem uma resposta, né? Eu queria saber o porquê, porque junto com o acento, de que você falta tanto às aulas. Você está gritando por quê? Porque separado com acento. Eu me preocupo com você. Porque separado sem acento não posso. Aí aqui. Não se preocupe tanto, porque junto sem acento já sou um homem capaz e responsável. Ortografia, nós temos aqui escreva no quadro as mudanças feitas em nosso acordo, no nosso vocabulário, conforme o acordo ortográfico.
normal e acordo ortográfico, tá bom? É antirreligioso, tá? Ele tá na acordo ortográfico, vai ficar assim. Temos aqui final de semana, que a gente vai ficar assim, tá? Lei é assim, um acordo ortográfico agora, ele perde o acento circunflexo. Dei, a mesma coisa, tá? A forma correta escrita é dei sem um acento circunflexo. Vem, ou, né, vai ficar assim, sem um acento. A forma correta da escrita das palavras é vem, sem o acento circunflexo. Eu coloquei assim, meus amores, fica mais fácil vocês entenderem, tá bom? Então, temos para, verbo parar. A forma correta escrita é para, de acordo com a língua portuguesa. Aqui temos apoio, apoio sem acentuação gráfica, tá bom? E joia também é sem acentuação gráfica, eles perderam os acentos. Micro-ondas, que era junto, né? Agora que a palavra correta é micro-onda, pois a nova ortografia usa-se o if quando a vogal que encerra o primeiro elemento é similar à que começa o segundo elemento, micro-onda. Arqueo-inimigo. A forma correta é arqueo-inimigo. Na palavras formada com elementos não autônomos, terminado em vogal, liga-se geralmente por hífen aos elementos seguintes, se começando pela mesma vogal, tá bom, meus amores? Vamos lá, completando as palavras com ESA, com S ou ESA com Z. Então, japonesa, ESA com S, limpeza, ESA com Z, nobreza, ESA com Z. Complete com ISA com Z ou ISA com S. Civilização, ISA com Z. Alisar, ISA com S. Revisar, ISA com S. E valorizar, ISA com Z. Complete com X ou S, tá? A, texto com X, escola com S, experiência com X e explosão com X. Vamos para a próxima. Tenha um pouquinho de paciência, meus amores. Aqui. Apenas entre as demais palavras do grupo, de cada grupo, está escrito de forma incorreta. Identifique e escreva de forma correta. Então, aqui nesse grupo, temos aqui, ó, extração. Forma correta de escrever extração. Aqui nós temos a vassoura, que foi errado ser um S, né? Só um S só. Vassoura é com 2 S e a forma correta. Temos aqui a desaparece, ficou com cedilha, ficou aqui, ó, com S, se esse não tem, né? Desapareça, de forma correta escrever assim. E essência, que tá com X, é com 2 S, tá bom, meus amores? Então, meus amores, terminando nossa atividade, nossa correção da atividade de português. Muito obrigada pela sua paciência, pelo seu esforço, tá bom, meus amores? Eu agradeço muito vocês também, papai, por ajudar-nos nesse momento difícil, tá? E até a próxima atividade. Beijos.